Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 16 de maio, estou fazendo a revisão um pouco mais tarde, mas hoje foi sensacional, índice dólar sensacional, sextamos mais cedo, pegamos ótimos movimentos. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então, começando com o mini dólar hoje, que a gente teve. Olhando pelo gráfico de Renko, setup da regra de coloração, né? A gente teve a primeira cor a gente não faz nada. E aí, quando trocou para a compra, que era aqui mais ou menos 9,51, foi a operação de compra que eu cheguei a fazer. Aqui nessa região, no gráfico de candles, tinha contexto para contra-tendência, reversão agressiva, só que faltou gatilho pelo gráfico de candles. Então, veio o Renko, ajudou para ser o critério da entrada. Mas o contexto, essa região já estava super interessante. Então eu fiz essa compra, consegui carregar boa parte do movimento, não fiz parcial tão cedo. Então foi sensacional. Só que o dólar simplesmente travou depois, então desde esse movimento, o pico desse movimento de alta dessa cor, né? Depois simplesmente ficou travado. Se eu caçasse venda, teria estopado, a compra também, venda estopou. Aqui já começou um ruído péssimo, então a única oportunidade, realmente a única, foi realmente essa compra aqui, que foi que eu tinha comunicado durante a sala, que foi a única operação que eu fiz no dólar. E aí, em relação ao gráfico de candles agora, explicando lá embaixo, principalmente a hora do contexto que deu gatilho por reversão, só que faltou o candle, né? Aqui que nós tivemos, deixa eu tirar isso aqui. Espera aí, isso aqui foi de ontem. A gente tinha aqui o fechamento, né? Ainda dentro de uma região que é uma grande lateralidade. Então, nós temos aqui esse grande caixote. Tínhamos também essa LT aqui que poderia ser um canal, né? E aí o movimento aqui hoje, nós tivemos aqui o primeiro candle ainda dentro dessa lateralidade. O primeiro candle foi um candle de força vendedora. Nós não tínhamos nenhuma das médias em tendência. Não tem setup, infelizmente, de abertura aqui que eu backtestei, infelizmente, para nada aqui nessa região. O movimento começou a cair de forma esticada, posso começar a pensar em reversão. A partir depois do terceiro candle, então a partir do candle 4, né, pelos critérios. E aqui nessa região desse fundo, não tinha confluência suficiente ainda, né, nessa região aqui. E aí, se for ver pelo 2 minutos, opa, odeio quando isso acontece. Saco. Aqui, nem tinha gatilho. E aí volto para o 5, renovou o fundo de novo, começou a meio travar e teve notícia, tá? Então outra coisa que eu não poderia fazer operação aqui, porque a notícia estava muito próxima. Não é uma notícia de trazer tanta volatilidade sim, só que ela é relevante, né? E aí renovou o fundo, só que esse fundo agora já começa a ter um pouco de confluência. Eu já começo aqui a ver a questão dessa LT, extremamente importante aqui. Também, deixa eu ver se era questão de nível de variação, 0,5% de baixa. Nós tínhamos uma retração macro, aqui, marcado esse topo, com esse fundo aqui. Então, puxando... Peraí, se foi essa retração, acho que eu marquei, foi daqui mesmo. Deixa eu puxar. Tinha colocado mais ou menos aqui. Retração muito próxima de 61, aqui embaixo. Poderia pensar em reversão, só que faltava o movimento final. Nós tínhamos aqui que ter algum gatilho. E aí, por exemplo, entrar nesse 19 não é um padrão aqui operável. O que acontece? Se eu for olhar só o 19, que padrão que é ele aqui comparando com os outros candles? Não tem um padrão de candle aqui. E não tinha risco retorno. Então eu espero, o movimento acaba tentando renovar fundo. Aqui já indica talvez até uma fraqueza da média de 9, só que não preencheu possíveis critérios aqui. Faltou talvez um pivôzinho nessa região. Mas aí aqui o Renko acabou trocando de cor, já dando operação de compra nessa regiãozinha, então o contexto estava favorável, como talvez um rompimento falso de fundo também junto. Nós temos aqui os critérios ainda ativos de reversão agressiva. Eu não precisaria fazer parcial na média 9, porque aqui já foi condução pelo Renko, né? Contexto com reversão, mas condução pelo Renko. O movimento foi subindo. Cheguei a fazer parcial nessa região aqui, depois que eu marquei retração. Aqui, e era a região de 61, tendo a defesa em relação à média 20. E aí nós tivemos o cruzamento da média 9 com a 20, a VWAP segurando, que bom que o movimento da VWAP segurou aqui, e deu mais uma força para cima, só que essa força aqui já rompeu o nível de retração, porém, é uma força compradora muito forte, vendedora na verdade, muito forte, 2/3 tende a respeitar, e os 2/6 finais acabou respeitando,
Sem falar que essa subida até era importante e necessária, porque nós tivemos Fair Value Gap. O mais relevante dessa queda nós tivemos foi esse aqui, acabou sendo preenchido, e aí o movimento depois acabou chegando na região de 2/3 de força vendedora. Aqui nós tínhamos travas, né, médias, por mais que estejam irrelevantes, a 200, por exemplo, ela está flat, só que é uma região de trava muito forte. O preço fez um pullback, aqui começa a trap zone, não é operável, infelizmente, essas regiões aqui. E aí teve um movimento muito forte, testou VWAP com retração dessa pernada de alta, região de talvez 50%, voltou forte. Aqui eu não tenho médias aqui para ancorar nenhum movimento, até poderia estar talvez formando um ombro, cabeça, ombro precoce aqui, mas o movimento não conseguiu dar prosseguimento. Aqui ficou muito travado, a gente vê que não tinha tanta agressão mais aqui, muito travado por muito tempo, até que depois tentou até romper a média 200, rompimento falso, volta, começou a ter doji muito próximo aqui, tendo um doji muito próximo é sinal de que realmente está faltando agressão. E aí volta e finaliza praticamente com o preço em torno da média de 200, sem tendência por boa parte do movimento, e isso está sendo muito frequente, tá? As tendências estão acontecendo assim, nem em toda parte da manhã, tá acabando às vezes 11 horas da manhã, e depois disso está ficando um pouco morto. E cada hora que passa vai piorando mais ainda o dólar. E não só o dólar, o índice também está assim, tá? Então tá morrendo esses últimos dias na parte da tarde. Até porque não tem muita notícia, né, na parte da tarde. Não sei que acontece alguma coisa, uma breaking news, alguma coisa de última hora, uma surpresa, né? Mas aqui completamente inoperável nessa região. E aí no gráfico branco, a gente vê aqui uma sequência vendedora forte, o Fair Value Gap. Nós tivemos como se fosse então um fundo duplo, aqui antecipado pelo 2 minutos. E depois um canal, ao mesmo tempo, fazendo aqui uma tentativa de lateralidade. Só que fechando, então, ainda dentro dessa região complicada, que já vai fazer quase 2 semanas daqui a pouco. Então, já eu falo sobre a questão de amanhã. Mas, agora falando do índice, já em relação ao índice que a gente teve hoje. Começou aqui, então, primeira cor a gente não faz nada. Trocou para a cor de venda, não cheguei a fazer também. Tava chegando essa hora, tava aqui. E aí tivemos a troca para compra, bobeei. Não cheguei a perceber o movimento, tava abrindo o profit, organizando as coisas aqui. Mas seria talvez uma oportunidade. Só que contexto, assim, de candle não tinha candle, algo operável, alguma coisa ali operável, um contexto legal. Só que simplesmente foi, né? O movimento foi muito forte aqui, essa alta. Não peguei a alta do movimento do índice. Aí, essa região, a mesma coisa que o dólar, era contexto para reversão agressiva. Faltou o candle gatilho operável com risco retorno, só que o Renko veio igual o dólar, igualzinho. O Renko veio e deu a oportunidade da entrada, né? Porque o contexto é uma coisa de curiosidade para quem não sabe, já que eu estou fazendo essa revisão com os alunos aqui e vou postar esse vídeo no YouTube, contexto é diferente de gatilho. A gente pode ter o contexto e pode não ter gatilho. Então, o contexto aqui é vendedor. Beleza, só por ser vendedor eu vou entrar em qualquer região? Aí que eu preciso filtrar onde entrar. E eu não tinha o movimento, o gatilho, o candle acontecendo aqui com todos os critérios. Então, veio o Renko depois e deu oportunidade. E detalhe, acionou. E esse bloco seguinte demorou uma eternidade para se formar. Nossa, travou demais. Demorou muito para dar algum movimento e aí começou a desenvolver. Desenvolveu, a abertura da vista ajudou, subiu, a abertura aqui do norte-americano foi depois, mas fez um topo aqui menor. Talvez se eu tivesse conduzido pelo gráfico de candles, eu corrigi isso, porque teve uns dias atrás, acho que semana passada, que eu entrei pelo Renko e que acabei conduzindo o stop pelo gráfico de candles sem querer. E aí eu acabei saindo antes da operação e o movimento acabou indo. Então, dessa vez eu não fiz isso, eu corrigi esse erro que eu tinha feito semana passada, acho que foi semana passada. Acho que foi até uma compra, eu acho que foi pelo Renko do dólar, eu acho. Então, eu não, eu vou arrastar meu stop pra cá, sei lá, agora pra cá. Não fiz isso, deixei trocar de cor. Se trocasse, eu ia estopar pela troca de cor. Aí o movimento, então, não chegou a estopar. Voltou, caiu isso aqui tudo. Essa queda, eu consegui fazer parcial. E eu tava brincando assim, nossa, que agora vai ser alvo lá no ajuste. E eu não acreditava, assim, na hora que realmente fosse. Mas depois o contexto foi melhorando e começou realmente a dar cenário de buscar ajuste. Cheguei praticamente a buscar até ajuste do dia. Então, essa queda aqui foi sensacional. Movimento. E aí, simplesmente, aqui chegou nessa região. E teve a troca de cor para compra aqui. Essa compra aqui eu já não cheguei a fazer. Chega, né?
chega. E o movimento aqui simplesmente trocou para venda, teria estopado, compra, teria estopado, venda, teria estopado. E essa compra no final do dia até andou interessante uns 380 pontos aqui mais ou menos. E travou aqui depois no fim do dia. Então deu um movimento interessante essa compra aqui que eu não cheguei a pegar, mas a venda eu acabei pegando, que foi a pernada maior em relação ao Renko aqui. Praticamente uns 1000 pontos reto. Bem interessante essa queda. E o interessante é que subiu rápido e devolveu, né? Devolveu bem esticado também. E aí já no gráfico de candles, então gráfico de candles índice. Agora explicando um pouco do contexto de análise técnica. O que tinha? Ontem foi uma situação bem complicada, puxado mais pela situação da Petro, mas um complicado que não gerou muitos movimentos no macro. A gente ainda está dentro desse alargamento maldito aqui que já acontece já tem dias. E tem também essa lateralidade que eu tinha marcado dessa forma, mas ontem eu precisei atualizar. Então nós temos esse topo e temos esse fundo aqui atualizado por causa do fundo de ontem. E aí ontem nós tínhamos um canal, esse canal aqui que estava respeitando bastante. O que acontece? Hoje o preço abriu dentro de onde? Dentro do alargamento, dentro da lateralidade, dentro do canal de alta de ontem. Então assim, tenso essa região desse meio. As médias fecharam meio sem tendência. Mas a 9,20 está apontada para cima. O contexto um pouco avançado que eu uso aqui, eu não considero elas assim operáveis já nessa abertura. O primeiro candle foi um candle de muita indecisão, muita rejeição e pressão até muito vendedora. Então não penso em compras aqui. O movimento simplesmente foi subindo. Não deu gatilhos. Aqui já era atenção, alerta, região para possível reversão. E chegou exatamente numa região com muito contexto vendedor. Tínhamos aqui topo, inclusive a resistência da lateralidade, né? Nós tínhamos aqui essa mega LT que está passando, que é dentro de um canal lá do semanal, lá de cima. Então, uma resistência macro. Tinha a LT do alargamento de ontem, aqui. Se eu marcar do primeiro candle dia, praticamente foi a primeira pernada que era quase 161, essa região. E aí eu acho que tinha retração também, se eu marcar desse topo com esse fundo. Então, assim, até o 61 de retração também. Nossa, tinha coisa demais. E eu acho que tinha até variação, preço de variação. 0,5% de alta também. Então, tinha tudo aqui. E aí eu precisava do gatilho agora. E se eu for pensar em gatilho, deixa eu puxar para cá. Volta. Nós até tivemos esse 19. Só que o 19, colocando stop aqui em cima, não tem risco retorno. E eu sou muito restrita com essas coisas de regras aqui. E aí esse 8 nem acionado foi, também não teria acionado. Quer dizer, risco retorno. A 9 está importante. Então, infelizmente, faltou isso, apesar que é uma região muito forte de venda. Só que veio o Renko depois e o Renko salvou. O Renko acabou dando gatilho de venda pelo Renko. Sendo pelo Renko, não precisava bem ficar preocupada com algumas coisas em relação, vamos supor, média de 9. Então, não fiquei preocupada com a média de 9. Fez um pullback na média de 20. Na hora que fez esse pullback aqui, foi aquele repique lá no Renko que quase teria estopado quem colocou stop na máxima. Ok, não chegou realmente a estopar quem estava na máxima. E voltou, quebrou a média de 20 e foi caindo reto. Nessa queda reta aqui, simplesmente não tinha talvez onde possíveis paradas, porque estava rompendo retrações. O fato de ter subido rápido, estar com cara de devolver rápido, talvez ia anular o movimento de alta todo. Foi caindo, não preenche critério para reversão, não, para setup da 50 ou da 80, porque nem demonstrou trava aqui e nós não tínhamos confluência de retração nessa região. E aí o preço simplesmente ignorou e foi buscar, não é 200, foi buscar ajuste, que era a nossa região de possível interesse. Aqui fez como se fosse uma tentativa de respeitar, né, um suporte, só que voltou a cair, só que esse movimento aqui já estava todo esticado. E aí nessa queda a gente teve possível candle de exaustão nessa região. Aqui já era possivelmente fui pegar a retração, puxei lá de baixo. Retração, 50% de retração. Poderia ser área para reversão, só que nós não tínhamos muitas confluências importantes. Até vejo 100% aqui da primeira pernada do dia, 100%. Gatilho aqui pelo 2 minutos nós até tivemos, tá? Mas não foi acionado, então não entro. Pelo 5 nós não tivemos, então para entrar não preenche critério nada aqui, infelizmente, para entrar. Faz um pullback agressivo, não vendo. Quebra a média de 20, passa por cima, sem pullbacks de entrada.
Quebrou a 20, quebrou a 9, estão sem tendência, região a 200, médias todas sem tendência. Tentou romper, possível tendência agora, só que tomar cuidado que nós temos retração dessa pernada de baixo. Mas respeitou o 61, fez pullback, sem sinal de força e volta para a região de trava. Médias até ficar o fim do dia sem tendência aqui. Então a gente teve o rompimento desse canal. E aí no gráfico branco aqui, essa queda foi uma queda até aguda. Detalhe que a alta também foi, né? Porque a gente teve um fair value gap aqui bem feio. Inclusive, outra aqui. Então era uma região que criou vários mini fair value gap, sendo que esse aqui foi o maior de todos. E aí acabou sendo preenchido. E essa queda também criou um fair value gap aqui, o mais forte de todos. Acabou sendo uma região de resistência, por enquanto. E depois preencheu exatamente o fair value gap certinho. Então, respeitou. Rompeu esse canal de alta de ontem, né? E aí, no fim do dia, acaba formando outro canal. Igual eu comentei, o dólar praticamente, depois de 11 horas, ultimamente, está travando e ficando com volume muito baixo. Parece que está morrendo. Depois de 11h30, mais ou menos ali, já era. Quem não fez antes disso, não tem muito o que fazer, porque o movimento está extremamente travado. E a gente vê isso pelo fluxo também, tá? Volume muito travado. Então aqui para vocês verem, olha o movimento que a XP. XP, tipo, o pessoal fica falando às vezes muito mal dela, mas sem a XP a gente não tem praticamente volume no dia. Ela pode servir como passiva, como agressora das tendências também, mas vejam como ela pode ditar muita tendência do dia. O movimento de queda no fluxo, aí é o contrário que acontece, né? Ela serve como uma ordem passiva aqui. Então o movimento subiu no índice. Aí ela comprou, o movimento caiu. E depois ela não fez nada e o movimento fez o quê? Nada. Então, assim, ditou. O fluxo aqui confirmou que o gráfico não estava tendo volume. Ela literalmente parou. E aí ficou travado os dois. O fluxo dos dois extremamente travado. Então, acabou dando oportunidade só realmente nas primeiras horas do dia. E que nós tínhamos aqui o cenário, né? Antes, olhando... 9 horas, como é que estava lá fora? Nós tínhamos aqui índices europeus levemente negativo, não é um valor tão assim preocupante. Índices asiáticos, até alguns puxando bem, lá na Ásia, por exemplo, focado na China, puxando bem, 1,62, por exemplo, Hang Seng, Nikkei, Japão, subindo bem, então, puxando bem aqui, só que a gente não pode basear só nisso, né? Então, vamos olhar mais coisas. DXY, o dólar estava subindo diante de outras moedas no geral. Então, a gente estava tendo valorização do dólar até aquele momento no mundo. Os juros americanos estavam praticamente no 0 a 0, sem grande relevância e correlação aqui. Estava tendo divergência de curto, médio, longo prazo. O minério de ferro estava subindo demais. Isso aqui pode puxar vale para cima. O petróleo Brent estava no 0 a 0, então ok. E o S&P futuro estava no 0 a 0, mais positivo. O VIX saudável. Então, assim, no geral, estava um neutro para positivo lá fora, só que a gente depende muito do contexto aqui também, interno. O que está acontecendo aqui? A questão da Petrobras poderia ainda puxar muito. Então, se a gente for ver a DR, né? Antes a DR é como se fosse... vamos supor, o que a gente tem que se importar com a DR? A gente consegue ver como que lá fora, na Bolsa de Nova York, está especulando talvez a abertura da ADR da Petro, ADR da Vale, dá para ver também outras ADRs, mas então é muito interessante a gente dar de vez em quando umas olhadas, principalmente em dias como ontem, hoje que ainda poderia ter reflexo, ontem caiu bastante, e hoje a especulação de abertura estava para 0,71 de queda, então a gente poderia ter Petro de novo, mais um dia caindo. E a Vale estava 0,40 de alta, até porque o minério de ferro estava subindo muito. Então tínhamos divergência em relação a duas empresas fortes de commodities. Uma possivelmente poderia cair e a outra subir. E os bancos? Não tem commodity para banco, então ia depender muito da abertura da vista. E aquele movimento de alta do índice e queda do dólar foi muito estranho. Não tinha correlação com o movimento lá fora. Lá na hora que a gente teve abertura aqui, se eu puxar, por exemplo, 11 horas da manhã, aqui 11 horas, não estava tendo alguma coisa lá fora para ter alguma correlação. O que estava acontecendo aqui então? Um cenário totalmente estranho, talvez, sei lá, para pegar um ponto de venda mais caro no índice, um ponto de compra mais barato no dólar. Só que foi um movimento muito, assim, não tinha muito sentido essa hora antes da abertura da vista. E aí, quando a vista abriu, que foi aqui 10 horas, aí começou a fazer sentido, porque o cenário não é tão positivo assim, não tinha sentido subir tanto. O mercado estava mais para neutro.
Então, o movimento aqui começou a cair, fazer a correlação correta, porque quando abriu, o que nós tínhamos? Deixa eu puxar aqui. Nós tínhamos DIs tudo ok. Setor financeiro até positivo. Petro estava no 0 a 0. Vale estava bem positivo. Então, assim, estava até positivo. Abriu positivo, só que depois começou a corrigir. E aí a gente começou a ter essa correção no índice, porque não tinha muito sentido essa alta toda. E o cenário começou a inverter, porque a Petro não tinha sentido também subir hoje. Então, ela abriu até positiva. Abriu até positiva aqui, Petro. Mas ela acabou devolvendo e fechou com quase 3% de queda, uma das que mais puxou aí hoje, junto com os bancos também, Itaú, por exemplo, que acabou puxando aqui. E aí de pontos, né, que conseguiu carregar o índice, não deixou o índice cair muito hoje, e por isso que o índice ficou muito travado, porque nós tínhamos briga de dois lados, Vale, JBS, algumas ações aqui bem importantes, alguns bancos também aqui no meio, Itaúsa lá embaixo, por exemplo. Enfim, então a gente teve briga, sendo que a Petro puxando mais o ponto da venda. Tanto é que a gente teve o índice fechando em campo negativo, mas 0 a 0 isso aqui. É como se o dia de hoje nem tivesse existido. E dólar também, é como se o dia de hoje não tivesse existido. Porque se a gente for ver o gap ontem, o fechamento na verdade, aqui, o fechamento de hoje na mesma região. Então dólar e índice do mesmo jeito, é como se tudo que aconteceu hoje não tivesse que acontecer, foi do zero. E aí depois, durante o movimento, essa queda, muito interessante comentar que como a XP é importante, né? E que a gente teve aqui nessa hora, essa queda, depois contando os últimos 15 minutos ali. Um movimento muito forte, só vendo aqui a imagem, na hora o índice estava bem próximo da região de mínima, e olhando os 15 minutos aqui dessa queda que nós tivemos aqui, a XP ajudando extremamente o movimento, ajudando, agredindo, tentando agredir na venda para jogar o preço para baixo, mas ao mesmo tempo ela estava dando liquidez para o movimento de queda. E aí o BS definitivamente apontada para venda de agressão, BTG também, mas o BTG também ajudando de forma passiva, mas aqui aquela parceria ideal, assim, ideal não estou falando do player, mas a parceria interessante e até importante das duas estava acontecendo, que é basicamente a gente ter aqui as duas atuando na mesma direção de agressão e a XP estar dando liquidez ao mesmo tempo. Então nós temos aqui o cenário bem definido e essa queda foi bem forte até praticamente romper mínimas. Mas essas mínimas não foi assim, não acabou sendo um rompimento falso. A gente teve até notícia hoje, mas uma notícia não sim tão relevante, acabou saindo conforme esperado. Enfim, isso aqui só gerou mais expectativas para talvez redução de juros, para talvez setembro, sendo que estavam projetando para dezembro, e agora já começou a criar expectativas lá nos Estados Unidos para reduzir em setembro. Quero só ver o que isso vai dar. Amanhã de notícia nós temos algumas na zona do euro, então talvez lá algumas, pouquinhas. Mas assim, importante, né? Inflação na zona do euro. Então vamos ver como que os índices europeus vão estar antes do pregão. De notícia 9h30, Estados Unidos não tem, então amanhã está um dia meio morno de notícias, nada tão relevante. Praticamente nada. Algo assim que, nossa, tenho que tomar cuidado essa hora, porque se eu estiver em operação pode dar stop. Nada aqui tão relevante assim nesse ponto. Óbvio que notícias e surpresas podem acontecer todos os dias. E aí lá fora a gente teve o mercado, olhando o S&P, eu achei até muito estranho, porque o S&P estava de um jeito, o DXY, o Dow Jones estava de outro, e Nasdaq muito mais parecido com o Dow Jones. Lembrando, né, S&P pega 500 maiores empresas, Dow Jones já pega um nicho bem menor, acho que são 30 ou 20, 30 eu acho. Já até esqueci. E Nasdaq é mais focado no setor de tecnologia. Então, se eu olhar o setor de tecnologia, que Nasdaq, que estava puxando bem esse movimento aqui de alta, então parece que o Dow Jones, as maiores empresas, quem puxou foi mais setor de tecnologia hoje. E aí a gente vê aqui o S&P, que puxa as 500 outras restantes empresas, né? Acabou tendo um direcional um pouco diferente. Então achei estranho, mas tem sentido, tá? Tem sentido aqui se a gente for olhar o diário, por exemplo. Vamos comparar aqui Nasdaq, Dow Jones. Então assim, no geral, fechou do mesmo jeito, só que o movimento do dia não teve muito sentido, tá? Não teve muito sentido aqui. Então, de qualquer forma, fez o que eu esperava. Vamos olhar o S&P. Eu falei que esse S&P estava com cara de romper máxima. E aí hoje fechou um PFR. E esse movimento está subindo sem volume. Então, talvez amanhã, se pegar a mínima desse PFR,
a gente pode ter um movimento corretivo. Se tiver correção lá fora, uma queda lá fora, talvez a gente pode ter um cenário negativo para cá. Então, tomar atenção com isso, porque se for um rompimento falso e tiver queda lá fora, a gente pode ter queda também. O EWZ nosso está ainda dentro desse canal. Nós tivemos petróleo hoje, ok, tá tudo bem travado esses últimos dias, ó. A calmaria tá até demais esses últimos dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pregões com petróleo super tranquilo. O DXY aqui em região de resistência, suporte, estou confundindo os nomes. Região de suporte. Aqui é o terceiro toque, está respeitando. Se der impacto, repique para cima e tiver dólar para cima lá fora, a gente pode ter dólar aqui também para cima. E aí o seu S&P respeitar o rompimento falso, pode ter movimento de baixa. Então as correlações estão começando a existir. O petróleo está numa calmaria até demais. O minério de ferro também está numa calmaria demais, aqui formando como se fosse talvez uma mini lateralidade. O VIX nem se fala. Chegou até a renovar a mínima de ontem, então calmaria, muita calmaria. É extrema. Os juros americanos também respeitando o suporte igual o DXY. Então, tá demais essa calmaria e ouro em região de máxima do dia. Então, não sei se vai ser amanhã, vai que feche sexta-feira, uma semana que era para ser tranquila, no geral, no mundo, e feche uma sexta-feira bem badalada, né? Por quê? Tem uma questão bem relevante que eu não sei se vocês já ouviram falar, que maio é um mês que a galera pensa muito em vender. Como que diz aquele ditado de venda em maio e sei lá o quê? Alguma coisa assim, de vender em maio. Foco em short, venda. Pois é, isso. Então, aí, se for olhar historicamente nos últimos anos, isso não tem sido legal. Então, se for ver aqui, maio, por enquanto, desde a abertura do mês, alta no S&P. E se essa regrinha de vender em maio assim, for mais forte lá fora, uma galera fica adotando isso, aqui tá tomando stop por enquanto. Então, 15 primeiros pregões de maio, movimento de alta, tá? Movimento de alta, então vamos ver como que vai ser esses próximos 15 pregões e tomar cuidado com a questão da VWAP mensal quando estiver chegando no fim. Mas isso eu lembro na hora do estudo semanal. Então, basicamente, só isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E lembrando, só um comentário, porque se fechou hoje do mesmo jeito que ontem na região, a gente está na mesma região que eu já venho falando há alguns dias, dentro aqui dessa lateralidade. Essa resistência é importante considerar, esse suporte também. Agora eu vou excluir esse canal que nós tivemos ontem, porque não é mais relevante para mim. Vou tirar aqui e eu vou ter que deixar marcado, vou até deixar como em desenho mesmo para eu não esquecer, esse canalzinho aqui de hoje. Não tão relevante como o de ontem, mas vai que abra aqui no meio, né? Mas esse meio aqui é no meio de uma grande lateralidade, no meio de um grande alargamento, no meio de um grande canal de baixa do semanal. Então são estruturas dentro de estruturas, dentro de estruturas. O dólar, lembrando também, SLT ainda é importante, voltou para a lateralidade, então não houve um rompimento verdadeiro. E deixa eu ver se eu posso atualizar a resistência. Não, ainda não. Parece que houve um rompimento falso ali, mas vou deixar dessa forma mesmo. E aqui hoje tá, nossa, feio o movimento. Então, assim, o diário, os 60 minutos, tá tudo feio dos dois. Então, diário aqui do índice, horrível. Diário do Ibov sem gap, péssimo, travado, sem definição de direção nenhuma. Então, sexta-feira amanhã, não vou criar muitas expectativas de tendências grandes não, tá? Essa semana não teve, e ainda com notícia essa semana, imagina amanhã que não tem nada. Então, vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã.